Em meio às vastas planícies de Kurs, as tropas da OTAN, que avançaram confiantes em sua superioridade tecnológica, agora se encontram presas em uma armadilha mortal. Elas subestimaram a complexidade do terreno e a astúcia das forças russas, que, como mestres das táticas de combate, transformaram cada rota de escape em um beco sem saída. Os helicópteros russos dominam o céu, enquanto os tanques avançam lentamente, esmagando qualquer possibilidade de retirada. Essa revelação foi trazida a público pelo destemido comandante das Forças Especiais Armat, Apt Alinov, que, em uma transmissão na televisão estatal russa, expôs o destino sombrio que aguarda os invasores. O relato de Alinov, carregado de serenidade e confiança, trouxe à tona a verdade chocante. As tropas ucranianas, reforçadas por mercenários estrangeiros, estavam condenadas. Ele destacou que entre os soldados que invadiram Kurs havia uma força multinacional a serviço direto da OTAN, sem deixar margem para dúvidas sobre sua origem. A realidade que agora enfrentam os soldados da Aliança Atlântica é aterradora. Isolados, sem reforços e cercados por um inimigo que conhece cada detalhe daquele território, o cenário é de desespero. O avanço que parecia imbatível foi detido com precisão cirúrgica pelo exército russo no distrito de Sudzhansk, um canto de Kurs que, mais uma vez, se tornou palco de uma resistência feroz. A história parecia se repetir, pois naquele solo, marcado pelas cicatrizes de guerras anteriores, os russos provaram que sua habilidade em defender a pátria nunca deve ser subestimada. As forças ucranianas, respaldadas pelos seus aliados da OTAN, tentaram romper o cerco de diversas maneiras, mas a cada movimento, as táticas russas estavam um passo à frente. A cada tentativa de mudança de rota, o cerco se apertava mais. O avanço estrangeiro, que antes parecia imponente, foi meticulosamente neutralizado. O inimigo subestimou a capacidade de um povo endurecido por séculos de luta. Agora, cercados, sem alternativas de fuga, as tropas estrangeiras estão à mercê do exército russo. A grande questão que se coloca agora é se a OTAN enviará reforços para resgatar suas tropas ou se o próprio Zelensky intervirá para salvar o que resta de suas forças. Kurs, que já foi apenas mais uma região no mapa geopolítico, se transformou em um campo de batalha crucial, onde o destino das tropas estrangeiras será decidido. A presença de mercenários da OTAN, veteranos de conflitos ocidentais, elevou o confronto a um novo patamar. Esses combatentes, embora lutando sob diferentes bandeiras, estavam unidos por um propósito comum: desafiar o poderio russo e, eventualmente, alterar o equilíbrio de poder na região. Contudo, em Kurs, esse objetivo foi desfeito. As táticas russas, refinadas por anos de conflitos e uma compreensão íntima do terreno, mostraram-se implacáveis. As linhas de suprimento dos ucranianos foram destruídas. Sua moral, outrora elevada, desintegrou-se rapidamente. As imagens capturadas pelas câmeras dos soldados russos da Brigada 80ª de Infantaria da Marinha, da Guarda da Frota do Mar Negro, pintam um cenário de desolação. Corpos jazem espalhados entre as ruínas e a vegetação alta, testemunhas silenciosas da brutalidade e rapidez com que a maré mudou. Os soldados russos, experientes e endurecidos, se moviam entre os escombros com uma mistura de respeito pelos mortos e resignação pelas duras realidades da guerra. Enquanto as batalhas continuavam no campo, nas esferas políticas europeias, um novo plano surgia. A República Checa, membro da OTAN, propôs uma estratégia ousada: admitir a Ucrânia na aliança, mesmo que parte de seu território estivesse sob controle russo. Uma solução temporária foi sugerida, criando uma fronteira administrativa para permitir a adesão da Ucrânia sem provocar diretamente a Rússia. Petr Pavel, presidente checo, defendeu essa ideia, mas ela apenas sublinhou a complexidade da situação. Como a OTAN poderia aceitar um país parcialmente ocupado? E mais importante, como evitar um confronto direto com a Rússia? Nas trincheiras de Kurs, longe das discussões políticas, a guerra se desenrolava em sua forma mais crua e brutal. Para os soldados presos ali, não havia negociações, apenas inimigos a enfrentar.
Cada disparo, cada explosão era um lembrete de que, enquanto os líderes debatiam em salas de conferências, no campo de batalha, a luta era pela sobrevivência. As tropas da OTAN, outrora símbolos da intervenção ocidental, agora se tornaram peões de um jogo maior. Um jogo onde a Rússia se afirmava como uma força implacável. As palavras de Alinov, repetidas nos noticiários. As palavras de Alinov se espalharam como um incêndio, inflamando o sentimento nacionalista na Rússia. A ideia de que a Rússia estava não apenas enfrentando a Ucrânia, mas uma coalizão ocidental inteira, deu novo ímpeto ao moral das tropas e ao espírito da população. Para os russos, o conflito em Kursk se tornou um símbolo da resiliência e da determinação de sua pátria. À medida que a batalha se intensificava, o cerco ao redor das tropas da OTAN se tornava cada vez mais sufocante. A esperança de uma intervenção externa parecia cada vez mais remota, e o futuro para aqueles que estavam presos nas trincheiras de Kursk parecia cada vez mais sombrio. O cenário caótico era um reflexo da brutalidade do conflito, onde cada lado estava disposto a tudo para alcançar a vitória. No campo de batalha, o custo da guerra se manifestava de formas cruéis e implacáveis. As imagens das forças russas, movendo-se entre os corpos caídos e as ruínas, contavam a história de um conflito que não dava espaço para erros. A guerra não era mais uma questão de apenas estratégias e táticas. Era uma luta constante e brutal pela sobrevivência. Enquanto isso, na Europa, as discussões políticas sobre o futuro de Ucrânia e da OTAN continuavam, mas a realidade no terreno não podia ser ignorada. As palavras e planos políticos tinham pouco efeito diante da crueldade da guerra em Kursk. Cada decisão, cada movimento estratégico feito nas salas de conferência europeias parecia distante da realidade enfrentada pelos soldados na linha de frente. A presença de combatentes internacionais em Kursk havia se tornado uma realidade amplamente conhecida. Sua participação era agora um reflexo da crescente intervenção global no conflito. A Rússia aproveitou essa situação para fortalecer sua posição estratégica, apresentando a batalha não apenas como um confronto com a Ucrânia, mas como uma luta direta contra uma coalizão militar ocidental. Ao retratar o conflito como uma defesa não só de seu território, mas da própria existência, frente a um adversário superior, a Rússia conseguiu elevar o moral interno e mobilizar o apoio nacional. Conforme o cerco ao redor de Kursk se intensificava, a situação das forças da OTAN se tornava cada vez mais crítica. As garantias de suporte de seus aliados se mostravam cada vez mais ilusórias à medida que a dura realidade no terreno se fazia presente. A diferença entre as promessas políticas e a brutalidade da guerra destacava a discrepância entre a teoria e a prática do combate. Os combatentes internacionais, agora uma parte significativa da dinâmica do conflito, representavam um obstáculo considerável para os russos. Contudo, a eficácia das estratégias russas, aliada a um profundo entendimento do terreno e do adversário, provou ser um fator decisivo. As imagens dos corpos caídos e das ruínas das posições fortificadas evidenciavam a intensidade do combate e a resistência feroz das forças russas. À medida que o conflito se prolongava, a questão sobre o destino de Kursk e das forças da OTAN permanecia sem uma solução clara. A batalha evoluía para uma luta pela sobrevivência, mais do que pela simples conquista de território. Os soldados enfrentavam um cenário de guerra implacável, com as esperanças de apoio externo se desvanecendo rapidamente. O conflito em Kursk, com sua violência e complexidade, se configurava como um ponto crucial na disputa global por influência e domínio. Enquanto a OTAN e seus aliados tentavam definir suas estratégias e objetivos, as tropas no terreno lidavam com a dura realidade de um conflito que não oferecia concessões.